Graça e paz. Estamos aqui para dar uma palavra agora, porque hoje é um dia muito especial para nós, que é denominado hoje aqui no Brasil o Dia das Mães. E a gente não poderia deixar uma palavra aqui que Deus tem colocado em nossos corações. E o texto que o Senhor colocou no meu coração está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 21, que diz assim a palavra de Deus: que a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Diz o texto aqui que a mulher, ela sente aquela tristeza, sente aquela aflição, quando ela está grávida, quando ela está para ter o parto, para fazer o parto. Mas quando ela vê o menino nascido, vê a criança nascida, vê seu filho nascido, ela esquece de como foi, pela alegria de estar carregando nos seus braços um filho. Este é um sentimento de uma verdadeira mãe, de uma mãe amorosa, que desde o nascimento do seu filho sente a alegria de carregar nos seus braços um menino. Pode ser uma menina também, em nome de Jesus. Agora eu queria falar para todos vocês que estão assistindo aqui, de várias mulheres, principalmente na Bíblia, que foram mulheres excepcionais, mulheres espetaculares, principalmente no sentido de ser uma mulher que a Bíblia chama de uma mulher sábia, que edifica a casa, que edifica o seu lar. O título nessa mensagem: uma mulher nota 10. Talvez você está imaginando já algumas mulheres que tem na Bíblia, que está registrado na palavra de Deus. Essa mulher se chamava Joquebede. Por que eu disse que ela é uma mulher nota 10? Porque ela foi mãe de um homem que foi um homem fantástico, usado nas mãos de Deus. A palavra de Deus diz assim que nunca mais se levantou um profeta como Moisés, em que Deus havia tratado face a face. E que também, que pelas mãos de Moisés, Deus havia operado sinais e prodígios, coisas miraculosas. A abertura do Mar Vermelho, se fosse ser filmada, até foi, mas se fosse naqueles tempos, seria uma coisa cinematográfica. Esse foi esse homem chamado Moisés, mas que ele ficou ao lado de sua mãe na criação, desde o tempo do seu nascimento, e mais ou menos até uns 5 anos, que eu acho que é uns 5 anos, nem diz que foi tudo, que foi isso, ou que foi... Pode ser mais, pode ser menos, mas eu acho que foi por volta dos 5 anos. Naquele tempo, o faraó, o povo hebreu, né, que é o povo de Moisés, o povo israelita estava no Egito como escravos. E o faraó havia dado ordem para que todas as crianças dos sexos masculinos haveriam de morrer. Então elas estavam sendo todas mortas. E Moisés acabou não sendo morto. Eu creio que foi logo pela intervenção de Deus. Então a sua mãe, a Joquebede, conseguiu esconder ele por volta de uns 3 meses. Depois, não tendo jeito de esconder mais, ela não sabia o que fazer. Então a sua filha mais velha, Miriam, que lógico era a irmã mais velha de Moisés também, Moisés era um pequenininho ainda, um recém-nascido, 3 meses, eles bolaram um plano. Então nesse plano ela foi parar justamente nos braços da filha de Faraó, que a gente vê pela Bíblia que era uma mulher muito amorosa, uma mulher de caráter. E ela resolveu ficar com o menino com ela. Daí a Miriam chegou diante dela, só que ela falou assim: como é que eu vou dar de mamar para esse menino? Eu ainda sou uma moça solteira. Aí a Miriam chegou e falou assim: eu deixo que eu levo ela para uma das hebreias e ela cria o menino, e depois que o menino desmamar, ela traz para você, pode ser? Ela falou: pode ser. E ainda ela pagou o salário. Sabe quem que a Miriam trouxe para cuidar dela? Justamente a Joquebede, a mãe dela, que era a mãe do menino. Então, na verdade, quem criou Moisés foi a própria mãe dele, ainda ganhando o salário. Olha a mão de Deus ali. E nesse período aí, ela pregou a palavra de Deus para Moisés, porque ela sabia que Moisés iria ser criado no palácio do Egito. E lá em Atos capítulo 7, no discurso de Estevão, ali no Sinédrio, ele disse assim que o Moisés foi criado em toda a ciência do Egito. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele foi instruído nas melhores faculdades da época, porque o Egito seria como se fosse os Estados Unidos da América de hoje. Era o topo do mundo ali. Então ele estudou nas melhores faculdades. E também o Egito era muita idolatria. Então ela inculcou nele a palavra de Deus e disse: você tem que temer
ao Deus dos hebreus, o Deus do nosso povo, que Deus chamou exclusivamente para Ele, para adorar a Ele, para servir a Ele. E ela não perdeu tempo. Todos os dias ela pregava a palavra de Deus para ele. E a palavra de Deus entrou na mente dele, entrou no coração dele de tal maneira que ele não deixou se levar pelas idolatrias e por toda a influência, que a Bíblia fala, uma influência transitória do Egito. Quando ele tinha 40 anos, ele tentou fazer com as suas próprias mãos aquilo que a mãe dele havia falado para ele, que Deus iria usar ele nos tempos futuros, quando ele já seria homem formado, para tirar o povo do Egito. Então ele quis fazer com as próprias mãos e acabou se dando mal. Mas foi embora, fugiu dali e foi embora para a terra chamada Midian. E depois, passou mais 40 anos, depois de 80 anos, sim, daí cumpriu na vida dele e houve o chamado de Deus oficial ali em volta do Monte Sinai, ali numa sarça que ardia e a sarça não se consumia. Foi o chamado oficial de Moisés. E dizer mesmo essa mensagem aqui para nós aqui, que essa mulher aqui, chamada Joquebede, ela era uma mãe nota 10, porque o Moisés só ficou com ela por volta do primeiro dia que ele nasceu, né, do seu nascimento, até mais ou menos 5 anos. E isso foi suficiente para que ela não perdesse nenhum tempo e inculcasse nele a palavra de Deus, para ele temer somente o Deus Criador dos céus e da terra. E isso aconteceu, porque o Estevão fala no seu discurso lá em Atos capítulo 7, que Moisés não se deixou levar pela influência do Egito, não se deixou levar pela posição que ele teria, porque ele seria futuro faraó, e ele quis sofrer o opróbrio junto com o seu povo, junto com seus irmãos, junto com seus conterrâneos ali. Como que a gente sabe tudo isso? Porque em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, que foi Moisés quem escreveu, a palavra de Deus diz assim, tu a inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Essa palavra foi Moisés que escreveu. Por que ele falou assim, que tem que pregar para a criança, inculcar na criança a palavra de Deus? É em todo tempo, em casa, ao sentar-se, ao deitar-se, ao levantar-se, ao andar pelo caminho, porque a mãe dele fez isso com ele. É assim que a gente deve instruir os nossos filhos, porque a Bíblia fala se o menino foi ensinado no caminho que deve andar, que os pais o ensinar, ainda que ele for velho, não se desviará dele. Assim aconteceu com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida desta mulher, desta mãe nota 10, chamada Joquebede, que instruiu seu filho no caminho em que ele deveria andar. E ele foi um homem extremamente usado por Deus, foi um dos maiores homens que pisou ou pisaram na face dessa terra. Esse homem chamado Moisés, mas que teve uma mãe nota 10, chamada Joquebede. Que assim seja com todas as mães. E eu faço homenagem para todas as mães. Tem na minha família a minha esposa, a minha filha e outros parentes meus. Mas tem também uma que chama Ana Bernardes da Rocha, minha mãe. Mãe, beijão para a senhora, eu amo a senhora, obrigado pela sua instrução, obrigado pelo seu apoio, obrigado também por a senhora formar em mim um caráter. Te amo, mãe, e um abraço e um beijo para todas as mães, que sejam mães como Joquebede, mães nota 10, aleluia. Um feliz Dia das Mães!